Bora embarcar numa viagem incrível! Vamos voltar uns 4 bilhões de anos no tempo, em poucos minutos, para desvendar como a poeira das estrelas virou DNA e como uma única célula, lá no comecinho, deu origem a essa tapeçaria de vida absolutamente fantástica que a gente vê hoje. E a grande pergunta é essa, né? Como é que um planeta, que um dia foi só uma rocha sem vida, de repente explode numa diversidade tão espetacular, de bactéria a baleia, de um cogumelo a nós, seres humanos? A resposta para isso, olha, é uma das melhores histórias que existem. Para entender o que a gente tem hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar para o início de tudo. Aquele momento exato em que a química, algo sem vida, deu a primeira faísca e a biologia nasceu. Em 1953, dois cientistas, Miller e Urey, fizeram um experimento que virou um marco. Eles basicamente recriaram a sopa da Terra primitiva dentro de um laboratório. E aí deram umas descargas elétricas, tipo uns raios. O que aconteceu foi simplesmente inacreditável. Aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas, começaram a se formar sozinhos. Foi a primeira vez que a gente viu, na prática, que a vida podia mesmo ter começado a partir da química simples de um planeta jovem. E isso nos joga direto naquele paradoxo clássico. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? No nosso caso, o DNA, que guarda a receita, ou as proteínas, que constroem as coisas? Bom, a teoria do mundo do RNA dá uma solução bem elegante para isso. O RNA é uma molécula super versátil. Ele consegue tanto guardar informação quanto botar a mão na massa. É bem provável que ele tenha sido o primeiríssimo sistema operacional da vida. Beleza. A gente já tem os blocos de construção. Mas como é que a vida começou a se diversificar tanto? A resposta está em dois motores muito potentes: erros e misturas. Vamos ver como é que isso funciona. Pensa assim, uma mutação é basicamente um erro de digitação no código genético. Na maioria das vezes, ou não acontece nada, ou o resultado é ruim. Mas, de vez em quando, esse erro aleatório acaba criando uma vantagem. Uma camuflagem melhor, por exemplo. O bicho que tem essa falha acaba sobrevivendo mais, se reproduz mais e, pronto, o erro que deu certo se espalha. É a pura criatividade acidental da natureza. E se a mutação é a fonte de ideias novas, a reprodução sexuada é tipo um grande festival de remixes genéticos. Ao misturar o DNA de dois indivíduos, ela cria filhos completamente únicos. Essa variedade toda é o seguro de vida de uma espécie, porque se o ambiente mudar, a chance de alguém naquela população ter a combinação genética certa para sobreviver é muito maior. Mas olha, a evolução não é só essa mudança lenta, de pouquinho em pouquinho não. Às vezes a vida dá uns saltos gigantescos. Vamos dar uma olhada em alguns eventos que mudaram completamente as regras do jogo? Todas as células complexas, como as nossas, têm dentro delas umas pequenas usinas de energia, as mitocôndrias. Só que elas não estiveram sempre lá. Então a pergunta é, de onde elas vieram? A teoria sobre isso é simplesmente fascinante. A ideia é que, há muito tempo, uma célula grandona engoliu uma bactéria que era excelente em produzir energia. Só que, em vez de digerir a coitada, elas fizeram um acordo. A célula maior dava proteção e a bactéria fornecia energia para todo mundo. Foi tipo uma fusão de empresas que criou um tipo de vida novo, muito mais potente. E o mais legal é que a prova disso está lá até hoje, na própria estrutura da mitocôndria. Elas têm duas membranas, a de dentro, que era da bactéria original, e a de fora, que é o que sobrou da bolha que a célula hospedeira usou para engolir a outra. É a cena do crime biológico preservada por bilhões de anos. Outro salto gigante foi passar de uma vida com uma única célula para uma vida com várias. A teoria aqui é que tudo começou com um monte de células vivendo juntas, numa colônia. Com o tempo, elas foram dividindo as tarefas, sabe? Umas se especializaram em se mover, outras em digerir comida. Essa cooperação foi o primeiro passo para formar corpos complexos como os nossos. E por mais bizarro que pareça, a destruição em massa também é um motor de criação. Quando acontece uma extinção em massa, ela não só apaga um monte de espécies, como também abre um espaço danado. Os sobreviventes encontram um mundo de oportunidades, sem muita competição, e aí eles se diversificam muito rápido para preencher todos esses espaços vazios. A extinção, no fim das contas, funciona como um botão de reset para a evolução. Ok, com tudo isso em mente, vamos agora focar um pouco na nossa própria história. Como é que a linhagem que deu origem aos humanos conseguiu se destacar nesse grande drama da vida? Bom, a nossa história de verdade começa com uma mudança no clima lá na África. As florestas densas foram encolhendo e dando lugar a savanas abertas.
Para os nossos ancestrais primatas que viviam nas árvores, isso queria dizer uma coisa: era a hora de descer e encarar um mundo totalmente novo no chão. E nesse mundo novo, uma adaptação mudou absolutamente tudo: andar sobre duas pernas. Ficar em pé permitia enxergar por cima da grama alta para ver predadores e presas. E o mais importante, liberou as mãos. Mãos livres para carregar comida, para carregar os filhos e, o ponto-chave, para começar a fazer ferramentas. Foi uma revolução completa. E a gente conhece os pioneiros dessa caminhada. A grande estrela aqui é a Lucy, um fóssil de Australopithecus afarensis. Há mais de 3 milhões de anos, o esqueleto dela já mostrava claramente que ela andava sobre duas pernas. Foram eles que deram esses primeiros e decisivos passos. E com as mãos finalmente livres para criar, uma outra coisa espetacular começou a acontecer. A seleção natural começou a favorecer cérebros maiores, mais complexos. Esse processo, que a gente chama de encefalização, abriu as portas para o desenvolvimento de ferramentas muito mais sofisticadas para o controle do fogo e, finalmente, para a linguagem, para a cultura, para tudo que nos define. Toda essa jornada de complexidade, desde as primeiras células se unindo até sociedades, depende de uma única coisa: cooperação. Mas, e quando essa cooperação falha? Aí a gente vê o lado sombrio da divisão celular. Um tumor, no fundo, é só um grupo de células que esqueceu como se trabalha em equipe. E quando essas células rebeldes começam a invadir outros lugares, a se espalhar, aí a gente tem o que chamamos de câncer. E tudo isso nos traz até hoje. A gente viu que a história da vida é uma dança constante entre criar e destruir. A extinção abre espaço para o novo. Então a reflexão que fica é: numa era de mudanças tão rápidas, impulsionadas por nós mesmos, que novos caminhos a vida está sendo forçada a trilhar agora? O que será que o nosso tempo está criando?